Boa tarde, turma do sétimo ano. Espero que todos estejam muitíssimo bem. Fazendo um relembro para vocês, a última aula da gente foi relativa ao uso correto de, de certas regras gramaticais e regras ortográficas, certo? Bom, por que eu fiz? Eu senti realmente a necessidade da gente trabalhar aquilo, porque eu estava sentindo como é que eu posso dizer, uma certa dificuldade de vocês de implementar o uso correto das palavras, mesmo embora seja num ambiente totalmente informal, digamos assim, né? Vocês estão no WhatsApp, não é natural que seja algo tão formal, né? A linguagem de vocês. Porém, como havia dito também, costume de casa vai à praça. E isso pode complicar um pouquinho de vocês, vai muito da gente delimitar o nosso espaço. Por exemplo, hoje, na situação que a gente está, a nossa sala de aula é isso aqui, ó, é a internet. Então, de certa forma, um ambiente formal no qual a gente deveria pelo menos expressar de uma forma um pouco mais culta. Era esse o meu apelo. Por isso que eu senti a necessidade, e obviamente ali eu listei erros comuns, não só de vocês, tá, gente? São erros comuns dos brasileiros em si, no uso correto das regras ortográficas, né, das regras gramaticais. Já adianto para você que ali não é nem 10% de todas as regras gramaticais que a gente tem, dos erros que os brasileiros cometem. Eu pretendo estar abordando isso com vocês futuramente, de uma forma mais aprofundada. E aí também faltou pontuação e tudo mais. Inclusive, se vocês tiverem dificuldade com alguma coisa desse tipo, vocês me avisem, porque foi o que eu disse também ao nono ano, eu vou preparar só para vocês. Quer dizer, não só para vocês, mas eu vou preparar para vocês um vídeo relacionado ao uso de pontuação e outras coisas, tá? A gente pode se aprofundar um pouco mais em classes gramaticais também, porque classes gramaticais a gente só dá um vislumbre. Mas, por exemplo, eu expliquei a vocês, o que é classe gramatical? Eu expliquei o que é um verbo, substantivo, numeral. Expliquei. Mas aí, por exemplo, dentro de verbos tem 300 qualidades de verbos. Tem os verbos no gerúndio, o verbo no infinitivo, tem um verbo imperativo, os tempos verbais, tem o substantivo próprio, substantivo comum, adjetivo pátrio. Então, tipo, tem vários tipos de... Dentro das classes gramaticais, tem vários tipos tem vários tipos de palavras diferentes, né? Tem vários... Dentro de cada classe gramatical, existem seus próprios tipos. São, como é que eu posso dizer? São características, são tipos dentro dos tipos de classes gramaticais. É isso que eu posso dizer. Bom, mas basicamente, antes disso, antes da gente tomar esse uso a gente iniciar esse uso gramatical, a gente estava no livro, certo? E eu não sei se vocês lembram, porque faz um certo tempo, a gente até parou para vocês fazerem as atividades de vocês e tudo mais, ok? As atividades avaliativas, mas eu lembro muito bem que a gente parou na página 21. Então, se vocês, caso não lembrem, eu recomendo veementemente que vocês deem uma olhadinha ou no próprio livro, por conta própria, se acharem melhor assim, ou revejam o vídeo que eu postei. Eu creio que eu tenha postado lá no dia 11 de abril, mais ou menos por ali, apesar da gente ter só utilizado o vídeo um pouco mais recentemente, porque eu gravei aquele vídeo antes das atividades de vocês, então já faz um bom tempo, certo? Então eu recomendo que vocês deem uma olhadinha para que a gente possa trabalhar. De qualquer forma, hoje a gente retorna às atividades do livro, porque a gente vai fazer a gente vai ter um pequeno vislumbre sobre a continuação de uso da linguagem, comunicação e etc, coisa que o livro vem abordando de forma bem concisa, né? E aí a gente vai chegar até, eu creio, umas duas, três atividades. É uma pena. A gente não vai chegar em verbo. É, uma pena. A gente não vai conseguir chegar em verbo hoje, gente. Fiquei triste agora, o professor de vocês ficou triste. Utilização do verbo no gerúndio, essas coisas, acho que a gente vai ver só daqui a umas... Nossa, daqui a umas 10 páginas, bem dizer. Mas enfim, é o que temos para hoje, né? A gente vai conforme, a gente dança conforme a música. Qualquer coisa eu posso adiantar se sentir a necessidade de vocês ou dificuldade em algum desses aspectos. De qualquer forma, relembrados, certo? A gente estudou, a gente leu aquele
aquele texto sobre a comunicação, que o cara não sabia dizer o que era um clipe de segurança e tudo mais, esse tipo de coisa. A gente falou sobre os contos, falou sobre a crônica, certo? A gente estava falando desse tipo de coisa dentro do livro. É muito bom vocês fazerem esse tipo de revisão. Falou dos... A gente fez as reflexões sobre o significado das palavras, como estão atrelados, como é importante. E veja como é legal essa aula da gente. Eu passei essa atividade para vocês de regras ortográficas corretas, assim, para a gente melhorar a grafia da gente, porque isso é muito importante. Veja que o livro está batendo em cima de uma comunicação efetiva. E o que é uma comunicação efetiva? É você falar e o outro entender, certo? E isso existe de várias maneiras. Talvez seja por isso que a gente tenha se acomodado até ao ponto de chegar e dizer assim, ó, você vai hoje, em vez de você vai hoje. A gente se sente confortável a esse ponto porque o outro entende. Se entende, a comunicação foi bem feita. Porém, a gente estuda a língua portuguesa. E para falar uma língua portuguesa corretamente, cada um tem suas regrinhas, né? Por isso que é tão difícil ver alguém falando ou escrevendo corretamente português hoje em dia. Na verdade, acho que, salvo exceções, eu conheço poucas pessoas que escrevem muito bem, assim. Eu mesmo sou professor de vocês, não sou um exímio, nem escritor, nem falante, justamente por vícios de linguagem, questão de convivência, coisas que eu não consegui, mas mesmo assim eu consigo me controlar muito bem em certos aspectos. Eu consigo dividir esses meios. Por exemplo, se eu estou no WhatsApp, eu consigo escrever de uma maneira, se eu estou na reunião da empresa, eu falo de uma maneira totalmente diferente, a qual acho que nem valeria a pena explicar para vocês, na verdade. Enfim, de cunho muito mais pessoal. De qualquer forma, vamos à primeira transição agora, e eu espero vocês na página 21 para darmos continuação, na verdade, e continuidade. Para darmos continuidade, na verdade. E continuação, vem andar no mesmo. Na página 21, a seção do livro, o trechinho reflexão sobre o uso da língua, correto? E, antes de a gente pular para a transição, na verdade, eu queria fazer um apelo de vocês, que eu não venho recebendo atividades o suficiente. Isso é muito perigoso. Por quê? Sem receber atividade suficiente, eu não consigo traçar o perfil da turma de vocês. Sem conseguir traçar o perfil da turma de vocês, eu não consigo saber quais as dificuldades, se vocês não chegam para mim e dizem. E aí, a gente fica sempre fazendo só atividades, eu corrijo, e vocês fazem atividades, eu corrijo, e vocês acabam nem aprendendo. Vocês fazem atividades por fazer, mas não sem aprender. Então, vocês mandando as atividades para mim, o mais importante é que eu consiga traçar o perfil de vocês, e aí eu terei a capacidade de reconhecer uns certos padrões. Vou saber onde é que vocês têm mais dificuldade, já que vocês não querem me falar onde é que vocês têm dificuldade, tá bem? Então, eu vou poder direcionar melhor o contexto das aulas a posteriori, né? As aulas que estão por vir. Bom, dito isso, partimos agora para a primeira transição. Espero vocês na página 21 do livro, ok? Bom, pessoal, vocês já estão aí com a página 21, certo? Abertos aí na página 21. Vemos aí reflexão sobre o uso da língua, código, língua e linguagem. E aí a gente já pode dar continuação ao assunto, né? Releia o seguinte trecho da crônica Comunicação de Luiz Fernando Veríssimo. Que autor, gente. Que autor. Que homem incrível. Mas enfim, tá lá para trás, né? Lá termina na página 18 a crônica dele. É essa crônica sobre o rapaz que não conseguia se comunicar corretamente, né? Mas enfim, vamos reler o trecho. Tentemos por outro lado, para o que serve? Serve assim, para prender, entende? Uma coisa pontuda que prende. Você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta no sulco e prende as duas partes de uma coisa. Certo, esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos... Aliás, funciona mais como um gigantesco alfinete de segurança. Mas é isso, um alfinete de segurança. Bom, mas do jeito que o senhor descrevia, parecia uma coisa enorme, cavaleiro. É que eu sou meio expansivo. Me vê aí como é mesmo o nome? Engraçado, né? Enfim, aqui é o autor. Responda. Na frase, você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta no suco e prende as duas partes de uma coisa. O comprador utiliza apenas palavras para realizar essa descrição? Explique. Fica aí bem na clara, né? Até eu lendo para vocês, fica na clara o que é que foi que aconteceu. Você consegue imaginar, e aí veja aí da imagem de vocês, né? Vocês conseguem. Eu sou
Você é o comprador e o vendedor, né? Aí eu chego lá e, ó, então, veja, o cara pergunta, né? E aí, serve para quê? Como é que funciona? Aí eu vou olhar para ele, nos olhos dele, só vou fazer assim, ó. Bom, você enfia a ponta pontuda por aqui, e aí ele enfia aqui no sulco, e aí você prende por aqui, e aí você junta as duas. Você não consegue imaginar uma cena dessa, né? Você consegue imaginar o quê? Exatamente feito eu fiz, né? Tipo, bom, você enfia a ponta pontuda por aqui, aí você prende aqui e tal. A gente é uma língua muito gesticulada, né? Então, essa... Pô, você já me adorar mesmo. Que todo... eu não me aguento, porque eu sinto que é uma coisa que talvez não seja tão óbvia, mas é interessante comunicar com vocês e meio que eu já dei a resposta. Então, vem a calhar do mesmo jeito. Mas aí fica como a resposta já é meio óbvia, eu queria que vocês entendessem, na verdade, a característica. A língua da gente é muito sugestiva. Na verdade, todas as línguas neolatinas são muito sugestivas. Sugestivas não, desculpa, gente. Gesticuladas. O próprio italiano, mas vai, ma perché, ma bambino, eles mexem muito a mão, mas eu garanto uma coisa a vocês, a gente diz que os italianos mexem a mão demais, nós, os brasileiros, mexemos muito, muito mais. A gente, tipo, a gente faz assim, não, mas ó, você sabe, conhece fulano e tal? Não, pô, fulano ali, pô, que mora vizinho de fulano, vizinho de Maria, filho de João, sabe aquela pessoa lá, casada com fulano e tal, sabe, daquele tempo atrás e tal, não sei o que. A gente faz muito gesto, muito gesto. E aí fica a curiosidade para vocês, tá? Na verdade, essa eu acho que é a maior curiosidade, vocês entenderem o quão gesticulada é a língua da gente. E o mais interessante ainda é como o autor conseguiu passar essa ideia de você gesticular só com o uso das palavras num texto. Por isso que ler é tão prazeroso. A língua, se os textos, a escrita, se bem utilizada, ela ela permite a você entrar num mundo quiçá, quiçá nem os filmes conseguem transpassar. Porque nos filmes você tem uma visão limitada. Tá na tela, acabou. No livro, não. No livro, o limite é a sua imaginação. Isso é muito importante. É por isso que é sensacional a prática da leitura. Bom, responda. Na frase, você enfia a ponta por tudo. Ah, não, isso aqui eu já fiz, né? Letra B. Releia outras partes do texto e responda. Quais elementos da descrição do comprador levam o vendedor a entender que o objeto parecia uma coisa enorme? Ficou claro também. Aí, se você, eu vou até relembrar um pouco para vocês. Isso aí tem a ver com. É, tem a ver com a palavra, que eu não vou dizer qual é, porque eu não vou dar a resposta de novo, que ele manda você procurar lá no o significado no dicionário, tá bem? Tem a ver com isso aí. E aí você não se trata só disso também, né? Você pode falar de outras coisas, caso você encontre e tudo mais. Bom, vamos ao segundo, ok? Bom, pessoal, e aí, no segundo, né, lê as informações do quadro com as definições de código, línguas e tipos de linguagem. Há milhares de anos, vírgula, o ser humano tenta registrar pensamentos, sentimentos e aspectos da vida. Inicialmente, por meio de imagens, a humanidade, ao longo da história, criou outras linguagens. Acho, acho que soou um pouco errado, né? Criou outras linguagens. Agora sim. Gráfica numérica, ideogramas, letras, permitindo maior comunicação, ou seja, criou códigos. Para que possamos nos comunicar com alguém, é preciso que os códigos utilizados sejam compartilhados pelos indivíduos que participam dos atos de comunicação. Podemos citar como exemplo o código de trânsito, que permite ao motorista e aos pedestres estabelecerem uma comunicação. Isso aí vai a nossa língua, por exemplo, para a gente se comunicar, a gente tem que falar a mesma língua, às vezes até o mesmo dialeto, porque mesmo, veja que mesmo nós falando, por exemplo, eu falo português. O mineiro não, é o mineiro, gente? É o gaúcho. Bom, não lembro ao certo. Eu creio que seja o gaúcho. Por mais estranho que se pareça, na padaria, os gaúchos, em vez de pedirem um pão francês, pedem um cacetinho. É como eles chamam pão francês. Por mais engraçado que seja, tá? Se um cara desse vem aqui numa padaria de Pernambuco, pede um cacetinho, eu não julgaria o padeiro se ele pegasse um taco de pau e tome.
esse tipo de coisa. Então, assim, às vezes nem você falando a mesma língua podem ocorrer erros de comunicação. A gente vê isso em tudo, vê em máquinas, em tudo na vida. Então, assim, esses códigos, na verdade, são infinitos, né? É código de trânsito, é código de comunicação de máquina, a própria linguagem, se você fala inglês, português, qualquer dialeto, esse tipo de coisa, eu posso citar vários exemplos para vocês. Mas, enfim, dando sequência, né? Porque, dando sequência, né? A gente tem aí dizendo que a língua também é um código, pois é um conhecimento partilhado que permite a comunicação entre os indivíduos de um grupo social. Cada língua se organiza de acordo com hábitos e tradições de determinado grupo, refletindo sua cultura. Podemos dividir as formas de comunicação em dois grandes grupos, segundo o código que utilizam. A linguagem verbal, né, quando o ser humano utiliza a palavra para se comunicar. A palavra, também chamada o signo linguístico, pode ser observada em situações de comunicações falada ou escrita. Né? E a linguagem não verbal, quando o ser humano não se comunica por meio, quando o ser humano se comunica por meio de gestos, expressões fisionômicas, imagens, sons, ícones, cores e sinais. Ou seja, também é um jeito de você se comunicar. Por exemplo, a linguagem de sinais, né? Em Libras, que é a linguagem que quem não, do pessoal que não do estudo, na verdade, deficientes auditivos e tudo mais, eles utilizam, né? Quem fala também, os surdos mudos, eles utilizam as libras para poder se comunicar, né? Então, aquilo ali não é uma linguagem não verbal. Por quê? Você utiliza gestos. Não é que não seja uma linguagem, é uma linguagem, mas é uma linguagem não verbal, por exemplo. Uma imagem transmite uma comunicação. Então, se ela transmite uma comunicação, é um tipo de linguagem. Porém, ela não faz o uso da palavra em si. Por isso é classificada como não verbal. Certo? E aí temos todas essas atividades sobre esse pequeno trechinho. Né? Quando o comprador começa a descrever o objeto que quer comprar, os interlocutores compartilham o mesmo código. Que código é esse? Explique. E aí? Eles podem compartilhar a mesma língua, mas não o mesmo código. Por isso que deu tanto erro de comunicação até eles entenderem. Quero que vocês expliquem isso com as suas palavras, tá? Sejam bem criativos nas respostas. O vendedor pediu ao comprador que desenhasse o objeto que queria comprar. Qual função teria o desenho nessa tentativa de comunicação? Por que não deu certo? Se vocês lembrarem do texto, caso não lembrem, vão lá reler, tá? Mas eles tentaram mudar o código de comunicação, né? Por que não deu certo? Letra C. Mesmo falando a mesma língua, o que faltou para que houvesse uma comunicação bem-sucedida entre os interlocutores? E aí? Mesmo quando eles chegaram a uma comunicação bem-sucedida, o que foi que deu errado? O cara entendeu, conseguiu entender. Mas o que foi que deu errado? Tinha a mesma proporção? Digo, o vendedor entendeu o que ele quis dizer, mas do jeito que ele falou, e ele mesmo diz isso, não, desculpa, é que eu sou meio expansivo. Pareceu a mesma coisa? Não. Por quê? Ele exagerou demais nas descrições dele. Mas coloquem isso com as palavras de vocês. Eu dei um spoiler da resposta porque não é um negócio tão intuitivo, tá? Na produção da crônica, o autor usou a linguagem verbal ou não verbal? Explique. Essa está bem simples, né? Mas não explique só. Foi tal. Explique o porquê, tá? Na situação, letra E. Na situação comunicativa em que os personagens estão envolvidos, foi ou foram, né? Tá errado aí no caso, né? Se ele utilizou o quais ali era utilizado foi ou foram. Enfim, foi utilizada qual linguagem? Explique. Né? Fica aí qual tipo de linguagem. Mas enfim, fica aí a critério de vocês, porque eu particularmente não aceito tanto a resposta do livro aqui não, então estou curioso para saber a resposta de vocês. Expliquem direitinho. Na terceira, observe atentamente as imagens a seguir. Não tem muito o que dizer, né? São imagens. Identifica o que cada uma quer comunicar. Eu acho que tá meio na cara, né? Mas assim, varia de pessoa para pessoa, né? Eu não tenho como dizer o que vocês estão vendo. Letra B. Nessas situações, a linguagem usada é verbal ou não verbal? Explique. E aí, mais uma vez, não digam só é tal. Explicam por quê. É por conta disso. Por exemplo, o semáforo está explicando isso porque a cor que está aparecendo nele é tal. E isso geralmente é atrelado a situações de tal. Expliquem bonitinho, gente. Tenham criatividade. Se
como é que eu posso dizer? Se prolonguem mais, se deem esse luxo, né? Se dê esse trabalho, na verdade. Não, luxo não. Agora observe essa outra imagem. Você é capaz de dizer o que ela significa? É a resposta de cunho pessoal, mas é curioso. Compare com as imagens da atividade anterior. Por que foi possível entender as imagens anteriores? Fica a critério de vocês também, né? Mas assim, a gente entende que questões de frequência, creio eu, né? Para vocês. Letra C. O que seria preciso para que essa imagem tivesse sentido para você? Faltou o que, na verdade? Para a gente entender isso aqui. E aí, vocês entendam, na verdade, essa aqui vocês vão ter que trabalhar a diferença entre linguagem e código, tá bem? E agora a gente parte para a página 23. Discurso, situação de comunicação e interlocutores. Eu queria que só vá dar tempo da gente fazer essa página hoje, porque apesar de não parecer, ela tem uns nuances específicos bem interessantes, tá? Talvez a gente vá até aplicando os conhecimentos da página 24. Mas aí, conforme o tempo for passando, a gente vai decidindo, ok? Bom, pessoal, e dando sequência, né? O primeiro aí da página 23 da crônica, comunicação organiza as vozes dos personagens por intermédio de um diálogo sobre a crônica. Responda. No segmento de texto, o que indica as falas do personagem. Ou seja, durante o texto, tá? No texto crônica, tá? O que é que indica que um personagem vai falar? A dica para vocês aqui é um sinal ortográfico, tá? Na crônica, de qual personagem é a primeira fala do diálogo? O que no texto possibilita reconhecê-la? Veja, na crônica, de qual personagem é a primeira fala do diálogo? O que no texto possibilita reconhecê-la? Ele só quer saber, na verdade, vocês conseguem definir, na verdade, pelo uso, né? Quero, posso, enfim, esse tipo de coisa. Com quem esse personagem dialoga? O que no texto possibilita reconhecer seu interlocutor? Então, gente, veja, interlocutor ele pode ser o comprador ou o cliente. Varia muito, tá? A gente vai ver o que é um interlocutor justamente no quadrinho abaixo. Eu acho engraçado isso. O livro faz uma pergunta para você, esperando que você responda. E assim, é uma forma, pelo menos, no mínimo, não ortodoxa. Ortodoxa é algo que é comum, padrão, pragmática. Não ortodoxa é justamente o contrário, né? O livro toma isso de uma forma não ortodoxa. Eles fazem uma pergunta para você, espera que você responda e depois ele dá a explicação se está certo ou errado. É só para você ter o trabalho. Se você acertou, ok. Se você não acertou, você vai lá e faz o trabalho duas vezes. Por isso que muitas vezes é mais interessante você ler o livro um pouquinho e depois voltar e fazer a atividade. Mas enfim. Segundo, lê atentamente as informações do quadro sobre o discurso, situação comunicativa e interlocutores. É uma breve explicação. Para anunciar um discurso, além dos recursos expressivos, ou seja, do conjunto de signos utilizados, outros elementos devem ser considerados, o locutor e o locutário, interlocutores. A intenção dos interlocutores e o contexto ou situação de comunicação. Numa situação comunicativa, é preciso considerar o assunto, os interlocutores, ou seja, as pessoas ou os personagens envolvidos, profissão que exerce, posição social, costume, crenças, valores, variedade linguística, repertório de grupo social, entre outros. No caso que eu falei do pessoal gaúcho, falar que o pão francês é igual ao cacetinho, eu entraria aqui, ó, variedade linguística, chama de variação linguística geográfica, certo? O lugar e a época em que ocorre a situação de comunicação e a intenção dos interlocutores com o discurso. Vejam aí, quão importante é isso. Ou seja, para você fazer uma boa interpretação do texto, você precisa do contexto. Na verdade, você precisa interpretar. Quando você faz a interpretação de texto, você faz uma interpretação do contexto em geral. E o que é que o contexto abrange? O contexto, no geral, abrange assunto, interlocutor, o lugar, enfim, é um contexto realmente geral, completo, certo? Para você entender realmente o que cada texto quer dizer. Aí, na verdade, o livro quer trabalhar com vocês como é que eu posso dizer? O livro quer trabalhar com vocês a interpretação textual, ok? Vamos lá, letra A. Em relação à situação comunicativa apresentada na crônica, qual é a posição social dos personagens? Que valores sociais a legitimam? Aí fica a critério de vocês, mas acho que tá bem na cara, né, cada um é. Letra B, quais são as intenções dos interlocutores? Vem também na cara.
Terceiro, com base em suas respostas às questões das atividades 1 e 2, apresente um resumo da situação comunicativa que envolve os personagens da crônica. Essa é a resposta de cunho pessoal, tá? Mas sejam bem criativos quando estiverem resolvendo. Numa narrativa ficcional, como é o caso da crônica, há uma situação comunicativa criada, na qual os personagens estão envolvidos em uma situação relacionada à produção do texto literário jornalístico. Lê as informações a seguir sobre o autor e o livro do qual foi retirado o texto. Aí tem um trechinho aí sobre Luiz Fernando Veríssimo, incrível, né? E aí temos Luiz Fernando Veríssimo, nasceu em 1936, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde mora até hoje. Rio Grande do Sul, justamente onde o pessoal fala, né, cacetinho. Curioso. Onde mora até hoje. É autor de livros e de colunas publicados nos jornais O Globo, Estado de São Paulo e Zero Hora. Muito famosos os jornais, por sinal, tá? Sua obra literária é diversa, com livros infantis juvenis, de humor, quadrinhos, crônicas e romances. Muitos de seus livros foram adaptados para o cinema, a TV e o teatro. O livro Amor Brasileiro, do qual a Crônica de Comunicação faz parte, constitui de uma série de crônicas escritas sobre temas variados para o Jornal do Brasil entre setembro de 1975 e setembro de 1976 e foi publicado em 1977. Certo? Um breve assunto aí sobre o autor. E aí a gente vai finalizar, certo? Com essas últimas duas. Agora responda quem são os interlocutores da situação comunicativa criada em relação à produção e recepção da crônica. Tá bem na cara, na real, na verdade. E quais podem ser as intenções desses interlocutores? Também está bem na cara, mas eu vou deixar vocês trabalharem. Infelizmente não vai dar tempo da gente continuar mais. Eu creio que o vídeo já tenha se estendido, já vai dar um vídeo de quase 30 minutos. Aliás, não, vai dar um vídeo mais ou menos de 25 minutos, certo? Porque ainda vou fazer um encerramento com vocês. Então paramos aqui no Aplicando Conhecimentos, página 24, e a gente retoma na próxima aula, ou não, vai depender da conversa que eu vou ter agora com vocês. Partimos então para o encerramento e conclusão da aula, ok? Vamos para a última transição. Bom, pessoal, nessa última transição eu queria mais ter uma conversinha com vocês. Como eu fiz aquele apelo, eu queria muito refazê-lo. Sobre vocês entregarem as atividades e assim eu posso traçar o melhor perfil de aula para vocês, tá bem? Em relação às atividades, eu gostaria muito de saber quais foram as dificuldades de vocês em trabalhar os assuntos abordados, em relação ao uso correto das palavras, da grafia e tudo mais. Quero muito saber qual foi o problema de vocês. Se além disso, vocês notam que tem problemas com outro uso de palavras, porque a gente pode dar continuidade a isso. Fora isso, eu também queria saber, aliás, eu vou dar uma aula só de pontuação para vocês, porque mesmo quem faz uso da grafia correta peca no uso correto da pontuação. É muito importante a gente rever isso, porque é de suma importância vocês estarem bem entendidos e concisos, na verdade, porque tudo isso, na verdade, uma pontuação faz você entender um contexto de forma totalmente diferente, tá? Deixa eu ver, uma vírgula pode mudar tudo, na verdade. Vocês querem ver um exemplo engraçado, por exemplo? E aí vocês podem pensar, por exemplo, um exemplo de frase. Vou ali comer, gente. Bom, das duas, uma. Ou você não coloca vírgula, e aí eu suponho que você seja um zumbi e vá comer pessoas realmente, certo? Ou um canibal. Ou você coloca a vírgula e eu entendo que você está dizendo para as pessoas que você está indo comer. É um exemplo bem famoso, certo? Uma vírgula muda tudo. A pontuação correta muda tudo. Por exemplo, eu acho que esse exemplo já está bem na cara, na verdade, o que eu queria transpassar para vocês. Mas uma vírgula pode mudar tudo. E aí eu sinto que tem essa necessidade de a gente trabalhar vocativos e tudo mais. Enfim, eu preciso desse feedback, desse retorno de vocês. Se está tudo indo tudo bem, se vocês acham realmente necessário. Se vocês têm dificuldade, sejam sinceros e entreguem as atividades em dia para poder traçar esse perfil com vocês. Trabalhem comigo, porque assim, a sala, a disciplina é trabalhada não só professor, ela é trabalhada em conjunto, é um conjunto de trabalho de professor e aluno 50 a 50. Às vezes vocês não conseguem dar os 50 de vocês, certo? Dão 30 e aí eu dou 70. Às vezes eu não consigo dar 30 e aí espera-se que vocês deem 70. É um trabalho mútuo, gente, é uma sinergia e assim a gente pode trabalhar junto até a melhor aula possível, ok? Bom, dito isso, finalizamos as aulas de hoje. Para a próxima aula, a gente, dada a conversa que eu tive com vocês, eu gostaria de saber se é interessante a gente trabalhar logo a utilização de vírgulas ou a gente parte da sequência ao livro e começa a trabalhar verbos, gerúndio e tempos verbais.
Ok? De toda forma, vai ser, de certa forma, uma aula puxada para gramática. Bom, finalizamos por aqui. Um grande abraço para vocês e tenham ótimos estudos. Até a próxima.